chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje a gente recebe uma convidada muito especial que vai conversar sobre desafios da vida. Às vezes a gente olha, pensa que está tudo errado, mas olha, a gente não está não. Você que é pai, mãe, que tem um filho especial, que às vezes olha e acha que é o fim do caminho, essa menina vem para dizer que também não é o fim do caminho. Tudo tem dificuldade, mas nada é um ponto final, a não ser que você queira, é claro. E ela não quis, ela passou pelas dificuldades e está aqui para contar a história dela para a gente. Estou do lado da psicóloga, palestrante, Jéssica da Luz. Obrigada pela presença, Jéssica. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Jéssica, então é isso, né? Lá no comecinho, vamos começar a contar a tua história para as pessoas entenderem por que eu fiz essa introdução. A gente tem vários temas durante o ano, envolvendo pessoas especiais, envolvendo temas que trazem a reflexão, né, de crianças, enfim. Só que essas crianças acabam crescendo. Elas não vão ficar pequenininhas e o mundo tem que estar preparado para receber elas. Exatamente. Como é que foi a tua história, Jéssica? Então, a minha história... Eu nasci prematura, com 7 para 8 meses, né? E já desde o começo da minha vida, eu precisei passar por algumas cirurgias. Porque eu tive um problema no quadril, luxação congênita de quadril. E eu também nasci com um problema que se chama gastrosquise. A minha barriga veio aberta e o meu intestino ficou para fora. Então, muito no começo da minha vida, já até uns 3 dias de vida, eu já tinha passado por 2 cirurgias. Desde muito cedo. Então, foi bem desafiador. Eu fiquei muito tempo, uns dias assim, internada no hospital, quase deu 20 dias, em média, internada no hospital. E foi um desafio para eu ficar bem para vir para casa, sabe? E aí, isso logo que tu nasceu. E começou, claro, os desafios com a tua família contigo. O que tu te lembra? Como é que foram, né, esses momentos? Que eu sei que tu andou um pouquinho mais tarde e tu teve que passar uma série de cirurgias, né? Sim, sim. Eu passei mais de 25 cirurgias. Eu parei de contar. Nossa! Mas isso até que idade? Até hoje, se for contar tudo que eu passei, né? Tudo que eu passei até hoje, eu parei de contar no 25. Então, eu digo que é mais de 25. Teve uma hora que cansou. Eu parei de contar. Perdi as contas e parei de contar. E como que foi esse desafio para tu andar, assim, Jéssica, quando tu era uma menina, né, criancinha ali, vendo as coisas acontecerem, para ti um pouquinho mais difícil, né? Então, até uns 3 anos de vida, eu tive que passar por 2 cirurgias. Tá. De novo, Mais além duas. daquelas 2 que eu... de quando eu nasci, né? Então, por causa dessas cirurgias, eu demorei para andar, né? Porque daí teve a recuperação, tudo. Dá o atraso, né, que eles falam. Aí eu comecei a andar com 4 anos. E aí começou a andar e começou a desenvolver o teu intelecto, a tua interação com as crianças. Como é que foi isso? Essa parte foi bem tranquila, porque, na verdade, os meus pais e as pessoas à minha volta, assim, lidavam bem com a situação. Então, na verdade, eu sei que essa não é a realidade da maioria de muitas pessoas, né? Sim, claro. Mas eu sempre consegui lidar com uma determinada leveza, né? E eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Sim. Então, eu nunca me senti limitada nesse ponto, sabe? De interação, assim. Mas a tua escola foi regular? Tu foi para alguma escola de assistência especial? Não, foi regular. Foi regular. Regular. E aí tu se sentiu bem. É bom, eu tô te perguntando esse tipo de coisa pra gente chegar na tua fase adulta da psicóloga, justamente por isso, porque às vezes a gente tem pessoas em casa, como tu disse, a tua vida foi leve, mas tem gente que pode deixar um pouco mais leve, mas também se segura um pouco, né, Jéssica? Sim, exatamente. Eu até demorei um pouco para criar essa palestra, porque eu pensava muito assim que
a minha vida foi relativamente leve nesse sentido, eu tive algumas facilidades, né? Uhum. E aí eu ficava pensando, mas como é que eu vou fazer uma palestra falando das levezas que eu passei, se muita gente não passa isso, né? Pois é. E como é que tu chegou nisso? Então, eu acabei demorando um pouco para botar no papel, Uhum. e foi aí que eu concluí que dava para eu construir de alguma maneira um conteúdo que ajudasse as pessoas que não tiveram essa experiência que eu tive para tornar mais leve. Uhum. Então, E hoje, quando tu, imagino que mães, a tua mãe sempre tá... Qual é o nome da tua mãe? Ione. A Danione está aqui também te acompanhando, imagino que ela te acompanha nas palestras. A gente entrevistou recentemente também o Marcos Petri aqui, e os pais também sempre estão juntos, e os pais relataram até para a gente que nos finais das palestras, às vezes o Marcos até deixado um pouquinho de lado, as mães, os pais vão em cima da família deles para perguntar. Imagino que contigo também possa acontecer isso também, a tua mãe faz parte dali do processo. Faz. Ela incentiva muito. Sempre incentivou todos os projetos, né? Ela e o meu pai, sempre os dois muito presentes. E eu gosto muito que eles estejam juntos nesse projeto também, porque é a minha história de vida, né? Sim, claro. E eu com certeza não estaria aqui sem o apoio deles e sem a certeza que eles tiveram com tudo que eu passei que eu ia voltar para casa. Então, é que para mim toda é muito vez, né? importante. Era uma interrogação, né, Jéssica, imagina. Foi desafiador, assim. Os médicos disseram que era um caso complicado, que poderia ser que talvez eu não voltasse para casa, né? E nem todo mundo acreditou que eu voltaria. Então, né? Amor de pai e de mãe supera tudo. Então, Jéssica, aí tu falou, colocou no papel, chegou. Que dia que foi que deu esse estralo? Falou, não, agora eu vou dar a palestra e vou contar a minha história para as pessoas. Então, mulher, não foi exatamente um estralo, sabe? Foi como? É porque assim, ó, eu sempre tive muita facilidade de falar em público, tá. né? E eu gostava de dar palestra, assim, até hoje em dia eu lembro que há uns anos atrás, quando eu era mais nova, eu já falava que eu queria dar palestra e tal, mas foi uma coisa que acabou ficando de lado, porque eu sempre quis muito ser psicóloga, atender e tudo mais, né? E aí, por um bom tempo, essa ideia de ser palestrante ficou de lado. E sobre falar sobre a minha história, aquilo que eu te disse, né? Às vezes a gente fica pensando, mas o que eu posso trazer de contribuição, né? E até para que ficasse uma palestra que não fosse só a minha história de vida. Eu não queria que fosse só a minha história de vida. Eu queria que fosse alguma coisa que as pessoas que ouvissem conseguissem levar para a vida delas, sabe? E aí, para mim, demorou muito para eu conseguir chegar nesse consenso e conseguir me permitir. Então, é uma felicidade hoje ver isso pronto e ver que saiu do papel, porque demorou um pouco para conseguir isso. Tanto a palestra quanto a vida de profissional da psicologia, né? Como tu disse, tu sempre quis isso. E aí tu foi atrás, estudou, formou. Hoje tu tem consultório, tu atende? Como é que é? Eu atendo hoje online, na particular. E atendo pela prefeitura de Sara, no ambulatório de saúde mental. Atendimento psicológico é isso. E daí agora eu tô com as palestras, né? Eu com a psicologia, assim, com 9 anos de idade, eu já pensava nisso, já era teu caminho. Eu já gostava de ouvir as amigas desabafando, gostava de fazer elas pensarem, assim, sobre as coisas para tentar resolver. Então, eu já tinha esse pezinho, sabe? Na psicologia. E aí foi lá, estudou, formou e agora tá aí, colocando teus planos em... Sim, eu me formei em 2018. Já tem um tempinho. De lá pra cá, já faz um tempo. Daí, de lá pra cá, durante a faculdade ainda, eu já... Quando eu estava na 7ª fase, eu fiz uma pós-graduação em psicodrama, que é uma abordagem da psicologia. Tá. E aí, em 2020,
bem no auge da pandemia, porque eu entrei em março, eu fiz mestrado em Ciências da Saúde, que é mais na área da medicina, é um mestrado do curso de medicina, mas é porque na faculdade de psicologia a gente aprende muito sobre o funcionamento da mente, psicologicamente falando, né? Sim, claro. Mas sobre questões hormonais, mais físicas, assim, não se aprende tanto, e aí os pacientes tinham dúvidas, queriam saber, e eu ficava angustiada de não ter a resposta. Então, eu decidi fazer o mestrado para poder concluir conseguir tirar essas dúvidas com mais certeza, assim. Mas é super válido, porque tu mostra que ninguém pode ficar parado, né? O negócio tem que fluir, né, Jéssica? Não dá para ficar em casa só sentado chorando as lamúrias, né? Ah, não, com certeza não. Inclusive, eu já criei a questão da palestra, já foi para isso, né? Para trazer, assim, o que eu aprendi sobre o que a gente pode fazer com as coisas que dão errado, com as dificuldades que aparecem no meio do caminho. A gente vai entrar no segundo bloco mais na questão da palestra, mas só para a gente não deixar tão, assim, sem resposta. Ela é uma palestra bem motivacional ou tem outro viés? Como é que a gente pode dizer? Então, ela tem um viés motivacional, tá. Mas é como eu te disse, eu procurei que não fosse tão para motivacional, que tivesse algumas questões de psicologia também. Eu amarrei com os conteúdos de psicologia de forma bem leve, com mais exemplos, metáforas, para ficar fácil para o público entender. Mas eu queria que tivesse, de certa maneira, dados científicos para mostrar que aquilo que eu estava falando não vinha só da minha experiência, sabe? Que realmente é uma coisa aplicável para todo mundo, porque tem dados científicos que mostram. Sim. Então, e hoje, quem vai na tua palestra, né? Qual é o público direcional da tua palestra? Essa claro que todo mundo pode ir, né? Sim. Quem tiver interessado, mas o que tu observa que o público que vai mais? Sim. Normalmente, a gente fez para um público bem amplo, assim. Tá. Só que o conteúdo, ele não é para adolescente, muito novo, assim, ele não é fácil de absorver, pela experiência que a gente já teve, né? Ele não é muito fácil de absorver. Então, eu recomendo mais para quem tá perto da idade adulta para cima, assim, sabe? Que já tem alguma experiência que dá para entender um pouco mais ali do que está acontecendo, né? Isso, porque também dentro da palestra eu falo muito sobre a questão de autorresponsabilidade, né? De tu construir, se responsabilizar pelas coisas que acontecem na tua vida, né? De modificar, ou de tomar algumas atitudes. E aí, quando a gente é muito novo, a gente também ainda não está numa fase que consiga muito fazer isso, né? Assim, cada um tem uma história de vida, né? Mas geralmente os novinhos, eles se abstêm das responsabilidades e dos entendimentos um pouquinho, né? Deixa pra mais tarde, né? Questão da idade mesmo. Eu acho que também tem uma coisa assim, que quando é muito novo, realmente não consegue ainda se responsabilizar o 100%, né? Então, acho que por isso que ficou um pouco mais difícil deles absorverem. Mas, assim, eu digo de público, quando eu te falo, assim, vai mais família, vai mais profissional da área, como é que tu observa isso? É um geral, sabe? Mas, assim, a palestra vai empresário, vai família, vai pessoas também que gostam dessa parte mais motivacional, porque, querendo ou não, tem várias pessoas, né, que já gostam dessa parte de desenvolvimento pessoal, assim. Sim, claro. E aí a palestra chama muito para esse lado, sabe? Então tá. A gente vai fazer um rápido intervalo. Fica aqui comigo rapidinho, a gente já volta, porque a gente vai falar, assim, dos detalhes da palestra, porque eu também tô curiosa para entender um pouco mais sobre o que ela fala, essas histórias de vida, enfim. É rapidinho. Depois do intervalo a gente volta contando mais. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos então com o nosso
nosso Sala de Entrevistas, hoje falando com a psicóloga, palestrante Jéssica da Luz Fernandes, que está contando para a gente um pouquinho da sua história e como surgiu a sua palestra Viva de Propósito. Se você perdeu o primeiro bloco, ele está todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, assim como toda a nossa entrevista vai estar lá, e também no nosso canal do Spotify. Procura Sala de Entrevistas lá, TV Primavera, a gente está lá bem bonitinho, e também o áudio todinho vai estar lá disponível para você acompanhar aonde você estiver. Jéssica, então, da onde que surgiu a história da palestra? Tu já me contou, mas a palestra em si, o Viva de Propósito. Por que esse tema? Como é que ela surgiu? Então, eu sempre quis muito falar sobre ter um propósito, só que esse tema, ele já está bem presente, assim, em várias situações, inclusive, às vezes eu sinto que ele fica um pouco batido. Então, eu queria trazer isso para um outro viés, né? Então, eu lembro de uma vez que eu ouvi uma frase que falava, né, que às vezes a gente quer tanto ter um propósito grande, mas a gente esquece de viver propositalmente. Sim, claro. De viver de propósito, não ficar vivendo por acaso, né? E aí, a ideia do título veio daí. Então, eu falo sobre ter um propósito, sobre ter uma meta, sobre ter algo maior pelo que se movimentar, mas, acima de tudo, a palestra é voltada para tomar decisões conscientes, pequenas decisões conscientes ao longo da vida que vão te levar para onde tu quer. E na tua vida foi assim que tu desenvolveu todo o teu trabalho, a tua história até hoje? Tendo pequenos propósitos ou um propósito grande? Como é que foi? Então, foi uma coisa também que eu fui percebendo quando eu fui montando a palestra, né? Como pequenas atitudes minhas, pequenas decisões, inclusive decisões de com quem eu ia compartilhar essas coisas, de com quem eu ia contar com apoio, né? Foram fazendo a diferença no caminho que eu tomei. Então, uma coisa acabou linkando na outra. A ideia de viver propositalmente e como realmente cada fase da minha vida foi porque eu fui tomando decisões. Quando eu era criança, meus pais tomaram por mim. E depois eu comecei a me responsabilizar e tomando essas decisões. Diz uma assim que você possa, claro, né, contar pra gente uma que impactou a tua vida, uma decisão importante que impactou a tua vida para tu ser quem tu é hoje. Para eu ser quem eu sou hoje? Acho que a principal foi eu tomar coragem para estudar psicologia mesmo. Porque eu sempre quis ser, né, psicóloga, mas a minha família vem dessa parte empresarial e eu tinha comigo aquela coisa assim de ter que ajudar, sustentar o negócio da família depois, né? E aí eu acabei decidindo, no começo, logo depois que eu me formei, que eu saí no terceirão ali, fazer faculdade de comércio exterior. Nossa! Nada a ver. Daí eu fico pensando hoje, sabe? Por que eu digo que essa é uma das principais, assim? Porque se eu tivesse ido por aquele caminho, nada do que eu estou vivendo hoje já está acontecendo. É verdade. E aí eu fiquei 1 ano e meio fazendo comércio exterior. Ah, tu foi mesmo? Eu foi lá? Eu fiquei 1 ano e meio fazendo comércio exterior. E aí, mas aí, sabe quando tu olha e pensa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu vou trabalhar? O que eu gosto de fazer? Daí chegou uma hora e eu falei, não dá. Aquele negócio do que eu vou fazer daqui a 5 anos, né? Que hoje todo mundo fala que tem que pensar do que tu vai ser daqui a 5 anos. Eu já parei faz tempo, mas tá bom, né? Quando é novo, a gente tem que ter esse propósito, né? Daqui a 5 anos, onde eu me vejo? Aí tu parou e não era naquilo ali. Não era, com certeza não. Mas acho que, assim, foi muito forte essa decisão para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque a psicologia sempre teve muito presente em mim, né? Então, hoje eu penso assim, se eu tivesse ido por um outro caminho, eu teria assumido uma identidade que não era minha. Então, isso é uma coisa forte, né? O propósito que tu colocou era ser quem tu queria ser, de verdade. Não dá muito para... A palestra eu criei porque, assim, eu acredito muito que as pessoas podem ser
todo mundo pode ser feliz, né? Sim. Se a gente souber, assim, um caminho, que daí, claro, para cada pessoa é diferente, né? Mas é impossível, acredito, a gente ser feliz sem a gente ser quem a gente realmente é, né? Não, mas o bom, assim, Jéssica, que a gente observa é que não fica também uma história triste, vamos dizer assim, como tu disse, tu não teve uma vida não normal, como qualquer outra criança, mas também não foi aquela vida pesarosa, porque tu tinha pais, tinha os recursos ali possíveis e impossíveis para que tu tivesse uma vida confortável, então não fica uma palestra pesada, cansativa, mas fica uma palestra que diz muita coisa, né? Sim. Porque tu, querendo ou não, teve teus desafios e tu tá aí no teu auge, já é uma mestre formada, enfim, né? Assim, isso também foi um ponto, né? Porque eu pensei, mas aí a minha vida teve uma facilidade, não foi pesada, né? Mas teve então, muita como que eu posso, né, Jéssica? como que eu posso trazer isso de maneira que não pareça que, assim, tudo é fácil, sabe? Sim, claro. Mas eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito. Para mim, isso é uma coisa essencial. E parte dessa felicidade, hoje eu entendo cientificamente isso também, foi porque eu passei por dificuldades e eu consegui encontrar maneiras de passar com leveza. Então o segredo é esse, Jéssica? Passar tudo com leveza? Mas aí na palestra eu explico melhor, né, como é que a gente pode fazer isso cientificamente, com dados científicos e também com as minhas experiências. Aí eu vou exemplificando. Então, sim, a palestra é bem leve. Inclusive, às vezes, quando dá, eu encaixo alguma coisa mais, assim, para rir. A gente botou vídeos no meio, que são vídeos para descontrair. Então, assim, é para o pessoal sair feliz. Pensando, refletindo, mais feliz, né? Porque é uma palestra sobre felicidade. Sim, claro. Então, é para ser uma coisa leve, com certeza. E muita gente te procura para tirar dúvidas, como eu disse no outro bloco, tem a questão dos pais também, né? Mas no final ali da palestra, depois que tu profere ali, que tu fala as tuas partes, o pessoal vem perguntar as coisas para ti, conversar, dar exemplos, tentar esclarecer alguma coisa que está passando na vida? Então, a última vez que eu fiz, que daí foi para os adolescentes, aí os professores vieram perguntar depois muito sobre como é que tinha sido assim, o processo dos meus pais e tudo mais. Mas quando faz para adulto, normalmente eles vêm comentar sobre coisas que eles ouviram ali na palestra e se inspiraram a mudar. Sim. Sabe? Foi uma das coisas que eu fiquei muito feliz depois que eu vi o impacto, porque era exatamente isso que eu queria. Eu queria o teu propósito da tua palestra. Eu queria contar minha história, claro, que as pessoas conhecessem, mas eu queria que elas saíssem de lá com vontade de fazer algo para a história delas. Não só para ir lá, me ouvir e sair, sabe? Sair com objetivo, né? E aí, nesse dia, eu percebi que tinha dado certo. Que teve pessoas em várias áreas da vida, áreas divergentes, dependendo de cada realidade, que saíram de lá empolgadas para dar um passo importante, para tomar uma decisão importante. Eu acho que vocês palestrantes, assim, eu não profiro palestra, mas eu vou em muitas e assisto bastante. Eu acho que o objetivo de quem realmente quer impactar a vida é isso, é mostrar a sua história, mostrar que seja, um mostra história, outro dados, outro um motivo científico, enfim. Cada um na sua questão, no seu quadrado, na sua palestra, mas se você impactou a vida de alguém, de uma, duas pessoas no meio de 1.000, de 200, de 300, eu acho que é o maior prêmio que vocês têm, né? Com certeza, né? A palestra foi criada para impactar, para causar uma diferença, né? A minha história é só um meio. Sim. Para isso. É um meio, claro, eu dividi a palestra toda em pequenas histórias, e aí cada história eu peguei um aprendizado que eu tive para trazer, sabe?
Então, mas o foco era que a pessoa pudesse absorver esses aprendizados e fazer algum uso dentro da sua realidade. Com certeza. Tu, como psicóloga, vê que as pessoas realmente elas empregam aquilo que elas absorvem? Tem uma chave, tem um clique? Tem. Tanto como psicóloga, tanto como paciente, que eu também já fiz terapia, inclusive indicado para a gente que trabalha na área fazer, né? E aí, assim, eu brinco que às vezes a gente está ali envolvido na terapia, eu como paciente, tem hora que dá um cliquezinho na cabeça e parece que a gente começa a ver um mundo diferente, sabe? E aí os pacientes também acontece isso e vai acontecer também na palestra. Algumas pessoas pode ser que o clique seja na hora, outras pessoas às vezes vão ouvir a palestra e isso não vai acontecer, depois vai absorvendo outras coisas, vendo outras coisas e começa a se dar conta. Então cada um no seu tempo, mas acontece. É isso Com mesmo. certeza. Ô, Jéssica, no teu Instagram, a gente já está quase no finalzinho, no teu Instagram tá passando aqui na nossa programação, ó, @Jéssica da Luz F, isso, de Fernandes, tá todo aí, tá toda hora passando por aqui para você acompanhar. Você faz live também, coloca algumas dicas também desses propósitos de vida, das pessoas entenderem um pouco mais o que elas querem para si. Tem bastante dica importante, né? Sim, lá eu faço conteúdos voltados também para psicologia, mas como eu disse, eu gosto muito de falar sobre felicidade, sobre propósito, então eu tenho trazido bastante conteúdo voltado para isso. E aí, claro, eu compartilho um pouco da minha vida lá também e da palestra. Então, tem um pouco da psicologia, dessas questões de propósito, da palestra e da minha vida também. Então, sigam a Jéssica lá, bem importante, dá para tirar bastante aprendizado lá também. Eu já andei pesquisando lá, bem interativo o Instagram da Jéssica. Ô, Jéssica, antes da gente se encerrar, quem quiser entrar em contato contigo, como é pelo Instagram mesmo, como é que faz para levar tua palestra para o Brasil afora, né? Porque tu estás aí, né? Não, chegando, gente, a gente só vai. Só conversar que ela vai proferir a palestra dela. Chegando. Lá no meu Instagram tem um link de contato. Tá. Inclusive, lá tem 2 links. Tem um link para se alguém quiser assistir a palestra e tem um link para se alguém quiser contratar. Ah, então tá. E ali já faz todo o caminho mais fácil. Isso. O link que tem ali, na verdade, ele tem tanto para contratar a palestra quanto para a sessão. Ô, Jéssica, antes da gente encerrar, eu queria que tu deixasse um pouquinho, não da palestra, né? Mas uma mensagem para quem está em casa, que tem acompanhando, que às vezes tá ali com uma dor de cabeça ou que deu algum problema de saúde, mas é recuperável, e que fala assim, ai, que droga, hoje acabou meu dia, acabou minha vida, e tu tá aí mostrando que não é assim. Já nasceu na dificuldade, mas tá aí, não quer nem saber. Jogou a bola para cima e foi jogar. E tá superando tudo. Queria que tu deixasse uma mensagem para quem tá assistindo a gente, como é atemporal, pode assistir de madrugada, de manhã, nosso programa. De repente, é isso que vai fazer a pessoa ter uma motivação a mais. Com certeza. Eu acho que uma frase que eu sempre repito, tanto para os meus pacientes, quanto assim, quando eu vou falar sobre isso, né? É que não importa muito o que acontece com a gente, importa a maneira como a gente lida. Sim. E aí, muitas vezes vem os desafios, passa-se as dificuldades, mas já tem, inclusive, estudos que comprovam que, inclusive, para ser feliz, tu precisa passar pelas dificuldades. Porque o teu cérebro ele vai produzindo o que ele precisa para gerar a felicidade através de tu superar os desafios, né? Então, agora, se você estiver passando por uma dificuldade que parece impossível, né? Aos pouquinhos, dia a dia, a gente vai descobrindo um caminho e vai aprendendo, ajudando o nosso cérebro a produzir o que ele precisa para que a gente possa ser genuinamente feliz. Então, não é só mental, é físico também. Também é. E caso esteja assim, não, eu tô passando por um momento muito difícil, não tô dando conta sozinha, a terapia tá aí para isso, né? A gente pode procurar ajuda sempre. A gente tem várias campanhas, né, envolvendo as questões mentais, tem Janeiro Branco, tem Setembro Amarelo, inclusive, tem várias outras datas que a gente bate na tecla que as pessoas têm que procurar cuidar da saúde mental, né, Jéssica? Com certeza tem. Graças a Deus agora a gente já está
numa época que as pessoas percebem mais isso, se abrem mais para isso, né? Mas tem sim que procurar. Nem sempre todo mundo precisa de terapia, às vezes a pessoa não está naquele momento que ela está precisando, mas daí pode procurar outros conteúdos voltados à saúde mental. Tem vários conteúdos bons que podem ajudar, que não só a terapia. Mas nos casos que a pessoa realmente sente que precisa, né, vale a pena procurar, porque às vezes realmente é difícil de lidar sozinho. Com certeza. Dependendo de como está a realidade, né? Mas não é todo mundo que precisa. Às vezes, dependendo da situação, a pessoa consegue lidar sozinha e vai aprendendo as maneiras, os meios. Então, tá certo. Jéssica, obrigada pela presença, pela aula, né, que você deu pra gente de motivação e de propósito. Obrigada. E eu espero que você tenha bastante sucesso, profira tua palestra nos 4 cantos do Brasil. Amém. E que continue com essa força aí, dando propósitos pra gente continuar. Obrigada pela presença. Amém. Obrigada. Então tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você que ele fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também disponível no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas lá, TV Primavera. Você encontra todos os conteúdos do Sala. Até o próximo programa.